Olá, estamos iniciando pela UX TV, parceira do canal Futura, o programa Teorema. A proposta de debate atual é sempre trazida para este programa com a presença de convidados que nos ajudam a aprofundar, a entender melhor o assunto. E vamos ao problema, a questão de hoje. Em um Brasil com recursos mal utilizados, a questão dos financiamentos de campanhas políticas é sempre pertinente. Articulações públicas e privadas podem estar no cerne desta questão. Quanto mais cara a campanha, mais o processo dominado por grandes financiamentos corporativos, que posteriormente cobram a ajuda concedida. Seria o financiamento público a solução para este problema? Esta é a questão do teorema de hoje. Para responder essa questão, nós contamos com a presença do professor e cientista político João Inácio, aqui da Universidade de Caxias do Sul. Também temos a presença do Henrique Gobi, que é estudante de Publicidade e Propaganda, que entra em cheio dentro dessa discussão, e do Roberto Carlos Dias, que além de jornalista é estudante de História. Sejam todos bem-vindos. Essa é a questão para nós discutirmos com os nossos telespectadores. Professor João Inácio, nos contextualize um pouco esse assunto. É dentro de um quadro de reforma política? É uma demanda específica que existe? A população também já pede isso? Há contradições numa medida como essa, financiamento público de campanha? Na verdade, já faz um tempo no Brasil que se discute sobre a reforma política, né? Uma verdadeira reforma política não envolveria apenas o financiamento de campanha ou se o sistema eleitoral é distrital, se ele é misto, mas sim a própria relação entre o executivo e o legislativo, por exemplo. Temos o debate mais recente sobre a possibilidade ou não de emendas parlamentares, né? E também da própria participação mais cotidiana do cidadão, né? Na verdade, quando se discute sobre saúde, o ideal é que o cidadão participasse mais no dia a dia, né? Na medida em que apenas um voto que tenha que lidar de saúde, educação, transporte, é muito pouco. O financiamento ele entra nesse debate por dois motivos, né? Sim. Na verdade, um diz respeito à tentativa, né, de se erradicar a corrupção, né? E nesse aspecto eu diria que ele é até mais frágil nesse ponto, né? Porque hoje, no atual modelo, que é um sistema misto, né, nós temos já um certo financiamento público, com o horário de televisão, com o próprio fundo partidário, né? E mais aquilo que os partidos, as campanhas arrecadam, né? Se nós formos ver hoje, já existe a figura do Caixa 2, mesmo com um sistema permitindo as doações particulares, né? Tanto de empresas quanto de cidadãos, né? Então, se já existe o Caixa 2, provavelmente no financiamento público ele continuará, né? Porque uma campanha ela não funciona... Porque em si tudo deveria ser declarado no existente. Perfeito. No Hoje existente. Já existe espaço para uma declaração bastante ampla e já existe o Caixa 2, né? Então, se nós tivermos um financiamento público, talvez o Caixa 2 até aumente, é uma possibilidade. Agora, o financiamento também ele incide num outro aspecto, que é de produzir um relativo equilíbrio entre os competidores, né? Se nós formos ver, hoje já existe no Brasil o financiamento... nós já temos o horário eleitoral, nós já temos o próprio fundo partidário, que são medidas que tentam equilibrar um pouco a disputa, né? Claro que no nosso país, na medida em que temos hoje 32 partidos, todos eles fazem uso dessas formas públicas de financiamento, né? O que é, digamos assim, algo bastante complexo, porque o subsídio público para que haja um relativo equilíbrio entre os partidos e as eleições, seria interessante se tivéssemos uma quantidade menor. Na medida em que temos 32 partidos, alguns desses fazem uso de recursos tanto do fundo partidário quanto da televisão, que não são, assim, poucos, né? Então, na verdade... Se nós analisarmos sistemicamente o financiamento público, ele funciona, mas nós teríamos que ter casamento com outros aspectos, como, por exemplo, as candidaturas proporcionais serem em listas fechadas, porque senão nós teríamos só em Caxias, nas eleições para vereador, 300 candidatos que poderiam fazer uso do financiamento público. Também teríamos que pensar em que o financiamento público ele é interessante, mas temos que melhorar a própria fiscalização, né? Porque como é que nós vamos lidar com isso? Então, é uma questão sistêmica, eu diria, faz parte da reforma política, mas é apenas um aspecto e nem sozinho também consegue combater a corrupção. Roberto, a questão do financiamento, além do problema da Caixa 2, do Caixa 2, né, famoso Caixa 2, tem a questão dos compromissos que os próprios políticos
assumiriam informalmente, mas que depois se tornam efetivos com os seus financiadores? Eu concordo com a colocação do professor João Inácio aqui, ao cumprimentar o senhor, o Jacóbia, que é o apresentador, o Inácio e o Henrique. Cumprimento também os telespectadores. Acho que o tema é pertinente, é importante a sociedade discutir. Eu concordo aqui, mas eu acho que o financiamento público hoje é a forma mais ideal que a gente tem de, pelo menos, se não eliminar na totalidade o Caixa 2, a corrupção, que a gente consiga ter um controle maior da sociedade sobre aonde está sendo aplicado o dinheiro. Eu acho que isso, de uma forma legalmente, a sociedade participando desse debate, a gente conseguiria construir um sistema, porque o nosso sistema político brasileiro hoje ele é ultrapassado, ele é arcaico e a corrupção existe desde que o Brasil era Brasil. Né? Desde que foi descoberto o Brasil, a corrupção existe. Em determinado momento, de uma forma, e foram mudando conforme os tempos, de uma forma, como diz o Inácio, sistêmico, né? E eu acho que tem sim, tem um compromisso de cobrar a fatura depois. Se a gente for ver, eu peguei uns dados até do TSE, para a gente poder aprofundar melhor, de 2002 a 2010, por exemplo, teve um aumento de 591% de investimento em campanhas políticas, sendo que mais de 74% vem da iniciativa privada. Né? Então, isso a gente saltou de 827 milhões para 4,9 bilhões de 2002 a 2010. Sim. É um número muito elevado, e se a gente for ver hoje a representação que a gente tem no Congresso Nacional, mais da metade da representação que temos lá hoje de parlamentares vem da iniciativa privada, vem do poder público, do poder econômico, que quem dita as regras é o poder econômico. Então, a representação dos movimentos sociais, da base mesmo, do campo das ideias, de discutir projetos que envolvam o coletivo de uma população, eles ficam à margem, porque as votações elas vão se dar conforme também os interesses, né? Ok. Henrique, você que é estudante de publicidade, está na outra ponta, como que você vê essa questão do financiamento público das campanhas? Bom, eu pessoalmente eu sou a favor, né, do financiamento público. Eu acho que acaba dando uma chance aos partidos um pouquinho menores de terem a mesma força de comunicação que partidos com maior representatividade, né? Mas, como publicitário, me preocupa a distribuição dessa verba e a aplicabilidade dela. Por exemplo, eu como publicitário e não uma empresa, eu posso estar realizando o trabalho com o dinheiro público. O conteúdo que eu veiculo nessa campanha, ele é livre ou vai ter restrições vindo, né, de uma entidade pública? São questões que se levantam a partir dessa diretriz de ter o financiamento público. Professor João Inácio, certamente muitos perguntam, sim, mas quem paga a conta pública, teríamos mais tributos para serem arrecadados? Já pagamos uma carga tão grande, etc. Não, eu acredito que isto se vingasse, como já existe hoje em dia, né? Implicaria numa redistribuição, né, dos recursos que hoje já são arrecadados, né? Talvez uma problemática séria nesse aspecto seja que, de qualquer maneira, sai do bolso do cidadão, né? Porque se é um financiamento que uma empresa, digamos assim, faça, ela vai tirar de algum lugar também e provavelmente vai ser daquele que compra o produto, né? Se nós pensamos, de certa maneira, quem paga todo esse processo é a população brasileira, né? De uma maneira ou de outra, né? A questão é que, de certa maneira, o indivíduo, na medida em que ele doa, ele cria um certo vínculo e que é um dos aspectos que envolve a participação política. Se nós formos ver a doação que os indivíduos fazem assim privadamente, isoladamente, é um dos componentes, né? Porque não basta só ir a reuniões ou botar um bottom, colocar um adesivo no carro. Acho que a própria participação da pessoa contribuindo com o seu partido, seu candidato, é um dos elementos da cidadania. No caso das empresas, que é um pouco mais discutível, apesar de que também, em tese, não haveria nenhum problema, né, em vista até de que, eventualmente, alguém que defendesse uma proposta que fosse favorável assim, ao fim daquela empresa. Né. Se fosse clara e transparente. Isso, o problema não é esse. O problema é que envolve isso, né, o Caixa 2, a corrupção. E no Brasil nós temos uma preocupação muito grande com isso e essa é mais uma das medidas.
medidas, né? Eu sou um pouco cético porque hoje nós já temos importantes ferramentas, né? Já temos um sistema todo ele informatizado e mesmo assim ainda conseguimos ter um volume grande assim do ponto de vista da sonegação, da corrupção, né? Se nós formos ver, transitam nos paraísos fiscais hoje, segundo os dados daquelas entidades como os Wikileaks, cerca de 30 trilhões de dólares, né? Recursos que muitas vezes abastecem as campanhas eleitorais no Brasil e no mundo, né? Então, claro, eu acho que o grande problema é esse, são esses recursos, né? Agora, a adesão individual, a adesão até de uma empresa não é tão problemática. O problema é que num país com profundas desigualdades, né, e com campanhas que hoje em dia, como o Roberto mesmo disse, são cada vez mais milionárias, né, e aquilo que o Henrique destacou, realmente, um financiamento público ele contribuiria mais para o equilíbrio, né, do que necessariamente para abater a corrupção. A questão do financiamento público das campanhas eleitorais. Para debater o assunto, temos a presença do professor João Inácio, do estudante de Publicidade e Propaganda, o Henrique, e do jornalista e estudante de História, o Roberto Carlos Dias. Me parece que nós terminamos o primeiro bloco um pouco assim, me corrijam se estiver errado. Sim, é importante, é uma questão que deve entrar, entretanto, é sistêmica, é um sistema, depende de outras questões que são importantes também, como a fiscalização, uma cultura talvez que tenha que ser transformada, porque mecanismos que já temos não funcionam bem. Vamos agora inverter, João, daí tu fica observando e depois entra. Henrique, é por aí? É por aí mesmo, eu acho que é uma questão que depende muito do controle de fiscalização. Dando errado, a gente já sabe que a gente está dando lugar para a corrupção. Por exemplo, nos Estados Unidos, as eleições elas têm essa opção do financiamento público ou do financiamento privado. O presidente Obama, ainda quando ele era senador, ele acabou optando pelas doações, né? E hoje presidente. Mas também, estando sujeito ao financiamento público nos Estados Unidos, os candidatos eles aceitam o controle público também, né? Então, tem o controle de gastos, tem todo esse auxílio do governo na estratégia de comunicação. Uma boa campanha publicitária, eleitoral, um bom marketing é decisivo, na tua opinião, para uma eleição? Eu acho que uma boa campanha, uma campanha bem construída, geralmente ela é dada aos partidos maiores, né? Os partidos que têm mais condições financeiras para bancar essa campanha. Então, muitas vezes, nessa campanha, a gente vê a história da família, a gente vê toda a história de um trabalhador, né? Coisas que, para mim, talvez elas não são tão importantes quando se está tratando de uma proposta política. Mas sim, né? Uma campanha bem desenvolvida, bem produzida, ganha pontos para o candidato, com certeza. E necessariamente ela precisa de muito dinheiro hoje com o fenômeno das redes sociais, por exemplo? A internet ela abre muito espaço para o candidato estar se envolvendo com o público diretamente, né? A gente tem condições de postar mais vídeos, de aprofundar mais propostas de uma forma multimediática. Mas também eu acho que ainda o maior foco está no horário eleitoral, está na TV, né? E o público acaba levando em conta aquilo que está passando nesse horário. Roberto. Eu concordo um pouco aqui, pegando um pouquinho aqui da fala do Henrique. Nos Estados Unidos tem as duas formas, mas se a gente for voltar também no circuito histórico de que são as eleições nos Estados Unidos, a gente vê um poder muito grande da indústria bélica nos Estados Unidos, aonde hoje tem um poder político de governo, exerce um forte poder dentro dos governos, independente do modelo de financiamento, a indústria bélica entra fortemente, no entanto que são considerados falcões de Washington, né? A indústria do poder que tem a indústria bélica nos Estados Unidos. Mas, se tratando de Brasil, eu acho que uma reforma política, ela resolveria em partes o problema hoje da corrupção, mas ela teria que vir acompanhada de outras reformas estruturantes que o país precisa. Nós temos uma reforma da mobilidade urbana que ela precisa acontecer. A gente está discutindo aí o sistema de transporte, de rodovias, o escoamento da produção, o desenvolvimento de um país. Essas reformas elas são necessárias. A reforma do judiciário é outra que precisa ser tratada, porque a gente costuma tratar a corrupção só no âmbito político. E, aliás, o
Poder Judiciário brasileiro talvez seja um dos mais fechados que temos. Um dos mais fechados e aonde também a gente tem aí exemplos de que a corrupção também alcança esses outros poderes. Então, mas o papel hoje que se cumpre, o próprio mercado que dita as regras e a grande mídia acaba contribuindo com esse discurso, ele é centrado em cima das forças políticas, dos políticos, como os corruptos. Mas a gente vê corrupção hoje nas empreiteiras, a gente vê corrupção hoje no judiciário, né? Então, a reforma do judiciário, reforma urbana, reforma da educação, porque o nosso país é um país hoje que carece de muitas necessidades. Na área da educação é fundamental que a gente avance nesse campo. Não podemos colocar crianças em escolas sucateadas, onde o professor não é valorizado. São temas instigantes, mas para isso também precisa haver o envolvimento da sociedade, né? Por exemplo, hoje, uma campanha, como diz o Henrique, ela é de desigualdades e quem é menor, os partidos menores que representam as camadas mais populares, movimentos sociais, acabam sendo excluídos, de certa forma, do processo pelas dificuldades financeiras, enquanto isso que o Henrique diz, quem tem mais dinheiro, coliga com mais partido, ganha mais tempo de TV, que é público, ganha mais tempo de rádio e fazem megas produções cinematográficas, né? Enredos de novela, de filme, dentro de campanhas eleitorais e deixando, num segundo momento, discussões importantes como saúde, educação... Alguns dizem, né, Roberto, alguns filmes de ficção, né? De ficção, Professor João Inácio. Não, eu gostaria de destacar dois aspectos, né, realmente. Como já foi levantado aqui pelo Henrique, pelo Roberto, na verdade... O contato ou o mau contato existente entre empresas, entre cidadãos e o governo não acontece apenas no período eleitoral, né? Assim, com os candidatos, mas transcorre depois no exercício dos mandatos, né? Então, se nós queremos evitar, digamos assim, que depois empresas cobrem a conta, mas na verdade existem outras maneiras, né, de relacionamento durante, digamos assim, o período da gestão, da administração ou de um mandato no parlamento. Então, eu acho que a ideia é de que quanto mais se restrinja isso a contatos republicanos e públicos, né, no sentido de nós termos visibilidade, eu acho que já é um grande avanço nós entrarmos nos sites da Justiça Eleitoral e verificarmos quem doou mais para a campanha X, para a campanha Y. Esse dado que o Roberto trouxe muito interessante, eu acho que já é um elemento interessante. Agora, com certeza, se nós formos ver, como já foi dito aqui, eu acho, Roberto, nós temos um sistema político hoje decrépito, né? E eu diria assim que muito do que aconteceu no ano de 2013 aqui no Brasil dá conta, e até algumas pesquisas que foram feitas em relação à credibilidade, digamos assim, da grande imprensa, mostra que a própria população já não se seduz tanto mais por essas campanhas de ficção que são feitas, né? Se nós formos ver, eu acredito que até essa discussão do financiamento de campanha mudará com a maior introdução das redes sociais e o maior espaço, que até no caso dos Estados Unidos, que já foi citado, já é bem maior do que no Brasil, e ali praticamente não rola muita grana, né? Rola mais a criatividade, digamos assim, a viralidade, né? Não sei se existe essa palavra, mas hoje nós vemos nesses setores que transitam pelas redes sociais, né, uma disputa grande que nem os grandes meios de comunicação hoje em dia conseguem entrar, e eles estão até bem assustados com isso, né? E se nós formos ver essa fatia da população, hoje os jovens, né, e cada vez mais daqui para frente, nós vamos ter um outro sistema político, especialmente do ponto de vista dos interesses do cidadão, do eleitor. E eu acredito que esse nosso modelo de eleições de 4 em 4 anos, de grandes coligações eleitorais e depois de grandes coalizões governamentais, esse não é um modelo que vai durar mais muito tempo, né? Ele vai sobreviver mais um período, mas eu vejo que cada vez mais o cidadão ele está empoderado, ele tem assim, no celular, no smartphone, ele tem um mundo inteiro ali. Ele não precisa mais de tanta produção de um lado, porque ele já tem mais outras informações de outro lado. E essas megas produções, elas não dialogam muito com isso, porque ali é mais a rapidez, é a agilidade, são coisas pequenas, rápidas, né, que tem uma grande divulgação. Então, se nós casarmos, né, esse problema da corrupção, que não é apenas só na campanha, mas ele percorre todo o sistema político, jurídico. E se nós pegarmos também o cidadão,
A sociedade está mudando significativamente, até pelas questões tecnológicas, nós estamos com mais escolaridade. Esse é um debate que ele tem um prazo de validade. Ele é pertinente daqui para trás, mas daqui para frente eu não sei o quanto. Temos o nosso tempo praticamente indo, 1 minuto para cada um, para a gente poder fechar. Começo com, agora não contigo, tá? Roberto. Eu só queria dizer, como foi falado aqui de redes sociais, e sou jornalista que sou e uso também as redes sociais, que a prova da influência das doações privadas, elas se reproduzem hoje na discussão do Marco Civil, que está sendo debatido em Brasília, no Congresso Nacional, aonde a censura, o controle, o lobby está funcionando nos corredores fortemente, tanto do Congresso quanto do governo federal, e aí entra também o interesse, isso que nem diz o João Inácio. As grandes empresas de comunicação ficam até meio assustadas com esse volume e querem exercer um controle. Hoje também, quando eu falava das reformas, a reforma da mídia também é uma reforma necessária nesse país, porque a gente não pode ter a concentração de concessões públicas concentrada nas mãos de menos de 10 famílias que controlam isso no país e exercem da forma que querem. Como exemplo recente, para fechar, do que discutíamos, da corrupção que ocorre, nós temos o Propinoduto agora de São Paulo, que é o mais recente caso do metrô, aonde a gente não vê a grande mídia divulgando a apuração, acompanhando aquilo que a mídia tem que exercer o seu papel. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Henrique? Bom, continuando com a discussão sobre as redes sociais, né, eu acho que a internet hoje, por ser um território tão novo, é um território muito livre. E uma das preocupações que eu tenho com relação à campanha seria do controle público sobre o que está sendo vinculado na internet. Existe o controle... eu posso colocar na internet tudo o que eu quiser, ou vai ter alguma restrição para mim na campanha? Eu vou ter direito a um perfil, vou ter direito a uma página. Isso da internet é uma questão que precisa ser estudada e precisa ser regulamentada para que ninguém saia prejudicado. João Inácio, para encerrarmos, um minutinho. Isso não, eu acho que o financiamento público, ele não só é um ponto, né? Ele traz consigo um desejo da população brasileira, né, de fazer com que a política seja com mais ética, com mais transparência, com mais espírito republicano. Né? Talvez ele não dê conta sozinho, mas é importante que a população discuta isso e veja que ela tem que se envolver. Quanto mais a população se envolver, quanto mais ela participar, esses efeitos todos nocivos, eles diminuem, com certeza. Ok, muito obrigado pela participação, João Inácio, Roberto e Henrique. Certamente teremos muito mais para conversar. Nós só entramos na questão da internet, né, que é outro campo a ser discutido nessa relação com a política. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá.